Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Não vamos ler de imediato, mas só para a gente poder já se ambientar junto com o texto que nós vamos ler. Atos, capítulo 8. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite. Quais são as suas maiores preocupações nesse momento? O que ocupa o lugar, o primeiro lugar no seu coração? A economia, a criação dos filhos, a carestia de mercadorias essenciais. Essa semana eu fui ao Hortifruti, saí de lá desesperado, correndo, quando vi o preço das coisas. São preocupações, né? A evolução social no mundo, o risco real e iminente de uma guerra nuclear. São tantas coisas, tantas preocupações, tantas coisas que ocupam o nosso coração. Todas elas são legítimas. E não há nada de errado em pensar nessas coisas com apreensão, né? A gente pensa na gente, pensa nos nossos filhos, nos nossos netos. Mas eu pergunto a você, o que é em comum em todas essas coisas que nós falamos aqui, esses assuntos, esses temas, é que todas elas dizem respeito apenas a esta vida terrena. Tudo isso está restrito à nossa breve existência neste mundo. Aí você poderia perguntar, mas o que tem de mais preocupar com as coisas relacionadas à vida terrena? Afinal, não é aqui que a gente vive? Não é? Sim. Como já foi dito antes, não há nada de errado em pensar nessas coisas e nos preocuparmos com elas, mas a questão é que, se nós pararmos para pensar um pouco, né, quando a gente para pensar no nosso tempo aqui, por mais longo que ele seja, ele não representa absolutamente nada em relação à eternidade, para onde nós vamos, independente de nós crermos ou não, não é? Não seria lógico então que nós nos preocupássemos mais com a eternidade do que com essa vida? Uma vez que nós passaremos a eternidade na eternidade e passaremos um tempo tão curto aqui, não seria mais justo, mais lúcido, mais coerente, mais lógico que nós nos preocupássemos mais com a eternidade do que com as coisas que nós vivenciamos todo dia? Né? A eternidade, ali haverá apenas duas formas de existência: uma em alegria e satisfação eternas na presença de Deus, mas outra em perdição e sofrimento eterno numa existência totalmente apartada de Deus. E essa é a definição mais correta, né, do sofrimento eterno. É a eterna separação de Deus, irreconciliável separação de Deus. Mas não seria melhor então deixar para nos preocuparmos com essas coisas depois da morte? E há teologias que têm uma saída para isso, não é? Então as pessoas morrem sem Cristo, morrem sem confessar a Cristo, mas depois os parentes intercedem por elas até que elas sejam devidamente expurgadas dos seus pecados e mudem de lugar lá no paraíso, lá no céu. Mas do ponto de vista bíblico isso não tem fundamento, né? Aqui está o ponto central da questão, é que a Bíblia nos assegura que é justamente no meu tempo de vida terrena que a minha sorte na eternidade será determinada. Ou seja, o que vai acontecer lá e então já é definido pelo que acontece aqui e agora. É assim que a Bíblia define como nós estabelecemos qual será o nosso destino na eternidade.
E mais, ela também assegura que depois da nossa partida dessa vida terrena, não haverá mais nada que nós possamos fazer para mudar o nosso destino eterno. O que pudermos fazer, temos que fazer aqui e agora. Nós vemos isso ali na parábola do rico e do Lázaro, onde Jesus nos ensina muitas coisas, mas entre elas, para o propósito que nós temos essa noite, pelo menos duas. A primeira coisa importante que ele mostra é que essa vida terrena, ela deve nos trazer a preocupação de trabalharmos pela nossa salvação. Ainda que Cristo seja quem nos salve, ainda que a salvação seja pela graça, mas a Bíblia nos mostra claramente em muitos momentos que nós devemos ter uma preocupação de nos mantermos nessa condição de salvos. A segunda coisa importante que nós aprendemos ali é que na eternidade não existe classe social. Um homem que foi rico aqui pode não herdar a herança eterna e ir para a perdição eterna, e alguém que foi pobre nessa vida pode herdar a herança eterna e ir para o descanso celestial, uma vida gloriosa na presença de Deus. Então, aí nós temos a razão da importância de se olhar para a vida com uma ótica espiritual e não apenas física. Ou seja, a partir dos fundamentos estabelecidos pelo Evangelho de Cristo, sobretudo a partir do entendimento de que a vida não é nada mais que uma antessala da eternidade. O que nós estamos vivendo aqui agora, irmãos, diante do que é a eternidade, é só o estalar de dedos. E mais, Jesus repreendia os discípulos todas as vezes que eles demonstravam incapacidade de enxergar além do que os olhos físicos podem ver, né? E em todas essas advertências, nesse sentido, duas coisas sempre estão presentes. A primeira delas é o erro da complacência com a própria cegueira espiritual, ou seja, a falta de preocupação com isso, a falta de reação para resolver essa questão. E a segunda coisa que também está presente em todas essas advertências é o perigo da falta de ambição pelas riquezas espirituais. E eu sempre digo isso daqui na igreja, irmãos, de um modo bem específico, a Bíblia não nos condena pelas nossas ambições. A Bíblia nos condena pela pobreza das nossas ambições. É pela limitação das nossas ambições, quando nós ambicionamos apenas as coisas terrenas, quando nós deveríamos ambicionar as coisas maiores e melhores, que estão reservadas para todos aqueles que estão em Cristo. Entende isso? Então, o nosso problema não é a ambição, é a falta de ambição. É a ambição por coisas tão pequenas e a falta de ambição por coisas que são eternas e muito maiores do que nós podemos experimentar aqui. Então, é em torno desse tema que se apresenta o nosso texto nessa noite. Nós vamos ler aí dos versículos 14 a 26 do capítulo 8. Eu peço a você que leia com bastante atenção junto comigo esse texto. Capítulo 8, de 14 a 26. Chegou lá? Diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para 5.000 e quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia.
Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra, pois a simples leitura da Tua Palavra nos abençoa sobremaneira. Nos ensina, nos instrui, nos educa e também nos conforta e nos alegra. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, usa-nos, ó Deus, como instrumento a Teu serviço nessa noite, e usa os nossos irmãos, ó Deus, como bons receptores da Tua Palavra, e que todos nós possamos recebê-la com avidez, com alegria, que ela fira a terra do nosso coração e possa germinar, brotar e germinar, Senhor, fazendo que a semente se transforme, ó Deus, em árvore, a árvore se transforme em fruto, e o fruto se transforme em glória e louvor para o Teu nome. Amém. Nós te pedimos com gratidão e entregamos aos Teus cuidados esse momento, pedindo que a atmosfera espiritual deste lugar esteja totalmente limpa e desobstruída, Senhor, para que todo o Teu propósito na Tua Palavra possa se cumprir em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para quem está acostumado a ouvir pregações aqui na igreja, sabe que para a gente se situar corretamente no nosso texto, é necessário que a gente olhe um pouquinho para trás e veja o que vinha acontecendo até aqui, né? Porque o contexto aqui nos mostra o sentido do texto que estamos lendo. Então, desde o capítulo 1, o Evangelho de Marcos se ocupa de algumas ênfases que vão definir a própria intenção do autor. Qual é a intenção de Marcos? É revelar aos seus leitores quem é Jesus. Essa é a intenção de Marcos. Uma dessas ênfases está na rejeição manifestada por Jesus ao assédio das multidões. Jesus é o único líder que veio a este mundo e não gostava de ser assediado pelas multidões. E ele deixa isso muito claro bem cedo, que ele não veio aqui para se tornar uma celebridade. Ele não veio aqui para ser aplaudido pelos homens, para ser admirado por eles. Ele veio com outros propósitos. Ele não quer ser admirado ou reconhecido como um líder carismático, como um daqueles do antigo Israel. Os seus objetivos são outros. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1, no versículo 28, por exemplo, nós vamos ver isso claramente nas palavras do próprio Jesus, quando no verso 28 diz assim: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Por que se espalhou? Porque ele já vinha realizando sinais e maravilhas, como a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E aí no versículo 35 a 38, o texto diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Ou seja, qual era a sua prioridade? A sua prioridade era ensinar sobre o reino de Deus. Essa era a sua prioridade. Ele não quer ser tratado como alguém que é apenas um curandeiro, um operador de milagres. Os sinais também são importantes, nós vamos ver isso mais adiante. No entanto, a prioridade do ministério de Jesus recaía sobre o ensino, né, das bases do reino de Deus, do reino espiritual que ele veio instituir. E com isso Jesus está deixando claro aqui quem ele não é. Ele não é um curandeiro, ele não é um Messias pop,
ele não é o Papa Holofotes, ele não é uma celebridade, não. Ele é um homem que, ao mesmo tempo, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ele consegue conciliar em si, na sua pessoa, essas duas formas de existência, sem conflito, sem mistura, e ao mesmo tempo, sem se perder em qualquer uma delas. É por isso que nós temos vários evangelhos, porque em cada um deles nós teremos um traço diferente dessa pessoa de Jesus. Então, enquanto em Lucas, Jesus é alguém extremamente humano, né, solidário, em João, Jesus é semelhante à águia, ele é o Deus encarnado, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, já que Jesus deixou claro quem ele não é, então afinal quem ele é? E essa é a grande pergunta que deve ser respondida no Evangelho, como nós vimos: quem é Jesus? E nós a vemos formulada primeiramente ali no capítulo 4, num texto bem conhecido de todos nós, quando, depois de ter acalmado a tempestade no mar da Galileia, no versículo 41, nós vamos ler assim a pergunta dos discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta a ser respondida. Depois ela vai ressurgir no capítulo 6, versículos 1 a 6, né, onde também nós vamos ver ali que o texto diz: Jesus saindo dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Por que eles não creram que Jesus era quem dizia ser? Porque ele era um homem pobre, porque ele vivia em Nazaré, porque ele havia nascido num lar cujo homem da casa era o carpinteiro. Você percebe como o rótulo já era uma coisa importante naquela época? Como o rótulo já determinava a aceitação ou a rejeição das pessoas? Eu pergunto para você, isso mudou, irmãos? Não mudou. Como é que as pessoas hoje são aceitas ou não são aceitas pela sociedade? Em virtude do rótulo que elas ostentam. Se elas tiverem um bom rótulo, elas podem não ter nenhum conteúdo, mas o rótulo delas vai determinar a aceitação delas. Entende isso? Então, nós vemos aqui o quanto isso é determinante também na vida de Jesus. E qual é o grande equívoco nesse ponto? É não reconhecer quem é Jesus. Ou seja, não ter olhos para ver além da aparência. Lembra que nós falamos hoje na EBD, né? Danilo colocou aqui, trouxe uma lição maravilhosa para nós, e nós vimos o quanto é importante nós olharmos além da aparência. Observe que essa cegueira espiritual tem consequências práticas muito importantes, não é? Porque por não reconhecerem o verdadeiro Jesus por trás do homem simples de Nazaré, primeiro seus discípulos o traíram, até que ele veio sobre eles com o Espírito Santo e os tirou da cegueira e os libertou do medo. Mas até aí, eles traíram Jesus, eles se esconderam, eles o negaram, eles o venderam, eles fizeram tudo aquilo que não deviam ter feito, até que os seus olhos fossem abertos pela presença do Espírito Santo sobre eles. As pessoas se escandalizavam nele, e se escandalizar aqui significa mais que se ofender, tem o sentido de rejeitar Jesus, não é? Elas o desprezavam, e é uma consequência lógica da rejeição. Quem rejeita também despreza, e por isso elas foram privadas de verem os grandes sinais por conta da sua incredulidade. E Jesus, diz o texto, se admirava da incredulidade deles.
Então, irmãos, a primeira coisa a ser observada aqui é que a maior tragédia aí não é não reconhecer o poder que Jesus tem, não reconhecer as coisas maravilhosas que Ele pode fazer. O maior problema aí, a maior tragédia, é não reconhecer em Jesus o Filho de Deus. Afinal, essa rejeição tem consequências eternas, porque quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai que o enviou. É que nos diz João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 23. Veja o quanto está em jogo quando o assunto é responder corretamente a pergunta: quem é Jesus? Não é? Então, o fato é que o homem nasce cego. Em seu estado natural, ele é incapaz de enxergar o que é real e permanente. O mundo espiritual que o cerca, né, que determina o seu futuro eterno, não pode ser enxergado por ele. Ele só vê o que é fictício, o que é passageiro e a realidade que os olhos físicos podem alcançar, só isso. Mas ele não vê o que é real e é permanente, que é a realidade espiritual, que também está ao seu redor. Então, por isso, irmãos, o foco de Jesus está no ensino. Não por acaso, há algumas expressões que se destacam nessa porção que nós estamos vendo, e elas têm a ver com isso. No capítulo 6, versículo 2, o texto nos fala que Jesus se dispunha a ensinar. No versículo 6, fala também que ele ensinava. No versículo 34, também fala a respeito da sua ênfase no ensinamento, ou seja, no propósito de ensinar. A palavra entender, também o verbo entender, é muito citado aqui várias vezes, e essa é a expressão mais importante, porque ela define o cerne de tudo que está sendo trazido aqui nesse texto, porque a falta de entendimento espiritual leva ao tropeço na interpretação da realidade, não é? Então, se você olhar aí no capítulo 6, versículo 52, né, vai dizer que os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Depois, mais à frente, no capítulo 7, versículo 14, nós vamos ler também que, convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Ou seja, a necessidade de entender está sendo enfatizada o tempo todo. No verso 16, o texto diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, prestem atenção no que eu estou ensinando. Versículo 18 diz também: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, falando a respeito da questão das leis de pureza dos judeus, não é? Depois do capítulo 18, versículo 17 e 18, nós vamos ver aí quando o texto diz: porque vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão, ainda não percebem nem compreendem, têm o coração endurecido, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não se lembram? Ou seja, Jesus está repreendendo os discípulos, e no verso 21 ainda vai dizer o texto, mais uma vez Jesus pergunta: vocês ainda não compreendem? Então você percebe que toda a ênfase aqui está na compreensão correta da realidade, né? Além disso, nós temos também muitas citações aos sinais e maravilhas. No capítulo 6, versículo 2, 41, 44, 56, capítulo 7, 29 e 30, 32, 37, capítulo 8, de 1 a 10, 22 a 26, que é uma comprovação da identidade messiânica de Jesus e contribui com o correto entendimento sobre quem Ele é. Então, irmãos, como sempre dizemos aqui, o milagre não pode ser um fim em si mesmo na nossa busca de Deus. O milagre é apenas um resultado, é um sinal da misericórdia de Deus nas nossas vidas, mas não deve ser a principal meta da nossa relação com Deus. Assim como qualquer outra coisa que se esgote neste mundo, porque, irmãos, tudo vai ficar aqui, não é? Não é maravilhosa a narrativa da ressurreição de Lázaro? Não é maravilhoso? O homem com 4 dias já cheirava mal, o pessoal dizia: Senhor, está cheirando mal. E aquele homem se levanta, e a Bíblia diz que ele sai andando da sepultura. Imagine a cena, aquela múmia, né? Toda
enfaixada, saindo da sepultura e andando no meio das pessoas. Imagina a correria que deve ter sido nesse dia. E o texto diz que ele saiu dali, foi viver uma vida normal com Jesus, mas logo no capítulo 12 diz que os judeus queriam matar Lázaro de novo. E não só Jesus, para que o testemunho da ressurreição de Lázaro fosse esquecido. Como é que a gente chama disso hoje, irmãos? Queima de arquivo, né? É o que eles queriam fazer com Lázaro. Veja que essas coisas são antigas. O desejo de sufocar a verdade pela violência é uma coisa antiga, não é? Então, veja bem, isso significa que Lázaro não se tornou imortal pelo fato de ter sido ressuscitado. E nessa vida, por mais que nós tenhamos saúde, bem-estar, recursos, provisões, prosperidade, irmãos, isso daqui é uma passagem breve, é um tempo curto, e nós não devemos nos apegar a nada disso aqui. Nada. Agora, isso está apontando para a revelação da identidade de Jesus, e o mais espantoso é perceber que nem os seus discípulos, que faziam parte do seu círculo íntimo, eram capazes de compreender quem ele era. E é sobre isso que vai tratar o nosso texto nessa noite. E aí eu convido você para olhar agora para o nosso texto, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Recentemente, Jesus havia realizado 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães. Ele mesmo cita aqui no texto que nós lemos, que na verdade não foi um milagre de multiplicação, mas de partilha, porque o texto não diz em lugar nenhum que ele multiplicou, mas que ele repartiu. E essa partilha, né, no meio dela, Deus operou um milagre, Cristo operou um milagre, e milhares de pessoas foram saciadas com poucos pães e peixes, e ainda sobraram depois muitos cestos cheios, né? E Jesus mandou recolher tudo. O que a gente sempre enfatiza aqui, não é que estragar comida não é coisa que Jesus abençoa, e muito menos que milagre de pães e peixes em profusão ia ter todo dia, né? Eles também comiam comida requentada. Então, no verso 3, versículo 30 e seguintes, no capítulo 6, perdão, verso 30 e seguintes, e no capítulo 8, verso 1 e seguintes, nós vamos encontrar as narrativas das 2 multiplicações ou divisões. O seu ministério na região da Galileia, ali aos arredores, sempre envolvia muitas travessias de barco de um lado para o outro do mar da Galileia, e era sempre necessário levar comida. Por quê? Porque o tempo que Jesus ficava em algum lugar podia variar entre horas ou dias. Se ele chegasse num lugar e ali houvesse um propósito de ficar muito tempo para fazer várias coisas e ensinar muitas coisas, ele podia ficar vários dias. Então sempre era importante levar comida. Aliás, me lembrei aqui agora, existe um material muito interessante, eu quero sugerir isso para você, se você se interessar e quiser procurar, né? Eu não sei se você ainda vai encontrar, mas vale a pena procurar a Culinária de Jesus, né? Que é um trabalho feito por um chefe, se eu não me engano, italiano. É italiano, amor? Não lembro, né? Ele se dispôs a pesquisar que tipo de comida que Jesus e os discípulos carregavam quando eles iam para os lugares por onde eles andavam. É muito interessante. Mas voltando aqui para a nossa questão. Dessa vez, mesmo tendo abundância de pães que sobraram dos eventos de multiplicação ou divisão, os discípulos esqueceram de levar os pães. Mas eles tinham um pão. Um pão é suficiente para Jesus alimentar a multidão, irmãos? Sim ou não? Tendo em vista o que aconteceu ali, nas 2 ocasiões, um pão era mais que o suficiente, não é verdade? Mas os discípulos ainda assim ficaram apreensivos. É interessante como a gente esquece o quanto Deus já fez por nós, não é verdade? Passamos por lutas tão grandes, por vales tão profundos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos restaura, opera maravilhas em nossas vidas,
mas dali a algum momento nós passamos por uma situação muito menor e muito menos apreensiva do que aquilo que nós vivemos antes, e mesmo assim nós desconfiamos da misericórdia de Deus. Então, o que Jesus faz? Ele aproveita para testá-los. Ele já sabe onde está a maior preocupação dos discípulos, mas eles ainda não sabem. Então, Jesus os adverte para o perigo do fermento dos fariseus e de Herodes, mas como eles só têm olhos para ver o que está na frente dos olhos físicos, eles pensam em quê? Fermento é igual a pão. Então, Jesus está falando do pão que a gente não trouxe. Poxa vida! Temos que nos desculpar com Jesus. Mas por que Jesus está... O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Então, Lucas nos ajuda a entender que Jesus está falando da hipocrisia. Né? O fermento é um símbolo da hipocrisia dos fariseus e de Herodes. Depois você pode conferir em Lucas capítulo 12, versículo 1. Não é? Onde o próprio Lucas vai dizer, palavras de Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus e escribas, que é a hipocrisia. Mas por que Jesus menciona isso agora? Porque nos capítulos anteriores a atitude hipócrita, tanto de Herodes quanto dos fariseus em relação a Deus, foi exposta de um modo muito claro. Se você voltar lá no capítulo 6, você vai ver aquela situação quando Herodes, que gostava de ostentar um quê de religiosidade, ele sabia que João era um homem justo e santo, o texto diz isso claramente. Ele gostava da pregação de João e até tremia quando João pregava. Mas ele nunca se rendeu em arrependimento aos seus pecados, e quando ele teve a chance, ele mandou decapitar João, mesmo assim, capítulo 6, versículo 20. Jesus chamava Herodes de raposa, versículo 32 do capítulo 13 de Lucas. Sabe o que é raposa? É um animal astuto, furtivo, oportunista, hipócrita, que finge não estar interessado, mas tendo oportunidade ele vai lá e rouba a presa de outro e leva para si. Hipocrisia. Os fariseus, por sua vez, haviam confrontado Jesus sobre o porquê dos seus discípulos comerem sem cumprir o banho ritual de purificação das mãos. E Jesus então responde acusando-os também de hipocrisia. Por quê? Porque eles criaram as tradições humanas para contornar a lei justa de Deus, se sentindo livres para desobedecer a própria lei. Depois você pode conferir no capítulo 7, de 1 a 13. E como nós vimos no domingo passado, o termo hipocrisia está ligado à atuação num palco, onde os atores gregos e romanos usavam máscaras e também, além de esconder o rosto, eles usavam dispositivos para modificar a voz que tinham e aumentar a intensidade dessa voz. Daí vem o termo hipócrita, que ficou associado à dissimulação, ao fingimento, à hipocrisia. Pois bem, é sobre isso que Jesus está advertindo os seus discípulos. Cuidado com a hipocrisia dessas pessoas. Não permitam que elas contaminem. Irmãos, nós vivemos num mundo hipócrita, onde as pessoas têm um discurso público e uma prática diferente no contexto privado. Onde no contexto público elas são cordeiros e ovelhas, e no contexto privado elas são lobos devoradores. Por que Jesus fez essa advertência agora? Porque os fariseus que jamais se converteram, mesmo tendo visto vários sinais operados por Jesus, acabavam de lhe pedir o quê? Um sinal. Senhor, faça um sinal do céu. Mas eles o pediram não porque tivessem a intenção de crer ou se converter, mas apenas para pôr Jesus à prova. Você pode olhar aí, logo no finalzinho do capítulo 7, introduzindo aqui o nosso capítulo 8, Aliás, no início do capítulo 8, melhor dizendo. Então, no versículo 11, então nós vamos ver que, na verdade, Jesus está aqui mostrando justamente essa questão. Os judeus queriam que Jesus expressasse um exibicionismo, que ele se exibisse, que ele exibisse o seu poder. Quem foi que fez algo parecido, irmãos? Tentou fazer Jesus exibir o seu poder. Quem foi que tentou fazer isso mesmo, hein? Satanás.
Lá no capítulo 4 de Mateus e Lucas nós vemos, né, ele dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, faça um espetáculo e todos vão crer em ti. E Jesus, sabendo qual era a intenção do diabo, repreendeu, né, deixando claro que não seria através do espetáculo que Jesus seria adorado e celebrado, mas através de um coração quebrantado, de um coração compungido, de um coração convertido e transformado realmente. Então a hipocrisia cegava aquelas pessoas, por isso elas não podiam ver Jesus como o Messias prometido. A palavra de Deus para eles era só um pretexto, já não tinha nenhum significado real. Então Jesus adverte os discípulos dizendo: cuidado, não permitam que a cegueira tome conta de vocês também. Abram os olhos, estejam atentos, né? E aí nós vamos para os versículos 16 a 21, que diz: e eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele disse isso porque não temos pão. Sabe o que eu fico imaginando? A cara de Jesus quando eles disseram isso. Eu imagino Jesus pensando assim: ô gentezinha de coração duro, ô gente cega, difícil de compreender as coisas. Então Jesus perguntou: por que é que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem, têm o coração endurecido, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pães vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Irmãos, os discípulos serão reprovados no teste. Veja como eles interpretam a advertência de Jesus, como se eles estivessem pensando em pão. E como é que Jesus reage a essa resposta? Bom, ele repreende a dureza de coração deles. Isto já havia sido revelado lá nos versículos 45 a 52, quando Jesus vem caminhando sobre o mar, né? Capítulo 6, nos versículos 45 a 52, Jesus vem caminhando sobre o mar, e eles ficam desesperados, pensando que ele era um fantasma, e todo mundo fica histérico ali, né? E então no versículo 50, Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Eu pergunto para você, o que é que Jesus diz a eles? Coragem, sou eu. Quando é que alguém precisa dizer esse tipo de coisa para um amigo íntimo? Me diz. Você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha: sou eu que estou aqui, mesmo que você chegue de surpresa, ele vai te identificar, obviamente, porque tem intimidade com você. Então, quem é que precisa dizer isso a respeito de um amigo íntimo? Para alguém que está com ele o tempo todo? Não é? Quando é que alguém vai dizer isso, irmãos? E eu digo para você, é quando essa pessoa é alguém tão especial quanto Jesus. É quando essa pessoa é capaz de fazer coisas que nunca passaram pela nossa cabeça que ele pudesse fazer. É por isso que Jesus chega e diz: coragem, sou eu. Como é bom a gente ouvir isso, né, irmãos? Quando nós estamos também atribulados com uma série de lutas e dificuldades. O nosso barquinho está ali sacudindo para todo lado, parece que vai virar, que a gente vai morrer. E Jesus então chega e fala: coragem, sou eu. Eu estou aqui, né? Aliás, o pastor Paulo Brito tem uma canção maravilhosa a esse respeito. Se você puder, procure também depois. Hoje eu estou bastante dando dicas aqui, né? Dicas. Então, veja, irmãos, Jesus sempre precisa se identificar para nós, porque Ele sempre está fazendo algo extraordinário nas nossas vidas.
Ele sempre está fazendo coisas que nós não esperamos que Ele faça. É por isso que muitas vezes Ele tem que se identificar, mesmo que nós o conheçamos, Ele tem que se identificar e dizer: coragem, sou eu, não temas. Então é isso que eles não conseguiam ver, o quanto Jesus era especial, não é? Então ele os acusa de cegueira e surdez espiritual no versículo 18, primeira e segunda parte. Ele denuncia a falta de memória relativa aos fatos importantes e recentes. Ele diz: vocês não se lembram. Jesus está possivelmente fazendo alusão a Jeremias 5, 21, onde o profeta diz a Judá: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. A cegueira é a mesma, irmãos. Não importa o tempo nem o lugar, a cegueira é a mesma. E Jesus expõe o quanto eles ainda são tardios em entender o que devia estar claro para eles aí no verso 21. Vocês ainda não entenderam. Então essa deveria ter sido a grande utilidade dos sinais e maravilhas que Jesus operava. As testemunhas deveriam ter os seus olhos e ouvidos abertos, por verem que Jesus de fato era quem dizia ser, por meio dos sinais. Acima de tudo, por causa das promessas que estão contidas na palavra de Deus em relação ao Messias e apontam para isso, e nós veremos isso daqui a pouco, não é? Então, irmãos, se há algo que fica subentendido aqui, é que os discípulos já deveriam ter condições de entender. O que nos leva a concluir que há uma certa negligência, ou no mínimo, uma complacência com a cegueira espiritual. Sabe quando a gente já deveria ter feito determinada coisa há muito tempo, mas a gente vai postergando, vai empurrando com a barriga, né? A sensação que dá é que os discípulos estavam nessa situação. Os discípulos estavam preocupados apenas com o aqui e agora. Para eles tudo se resumia em pão, ou ter o pão e não ter o pão. Suas mentes estavam presas à realidade imediata. E quando na verdade a sua maior preocupação deveria estar na necessidade de enxergar a grande riqueza das lições oferecidas por aquilo que Jesus fazia e dizia. Em João 6, onde Jesus se identifica como o pão da vida, ele vai advertir as multidões dizendo: não se conformem e não se contentem em buscar o pão que perece para sustentar um corpo que perece. Busquem antes o pão da vida que o Pai nos dá, porque este pão é o que nos alimenta para a vida eterna. Mas mesmo os seus discípulos só podiam ver ali um Cristo puramente humano, que tinha o poder de realizar coisas sobrenaturais, sim, mas alguém como nós. E como é que isso não nos incomodava, irmãos? Jesus gostaria que eles se incomodassem com isso. É por isso que ele está advertindo os seus discípulos. Ele gostaria que eles se sentissem mal por ainda não conseguirem enxergar quem ele é e por que ele diz o que diz e faz o que faz. E a minha pergunta para você: você se sente mal por não conseguir alcançar as verdades mais profundas do reino de Deus contidas na sua palavra? Você se sente incomodado por não ter a vida que você sabe que Deus quer que você tenha com Ele? Isso te incomoda? Isso te faz mal? Te preocupa? Porque os discípulos parecem que não estavam muito preocupados com isso, não. Então, nos versos 22 a 26, nós temos a conclusão do relato. E eu pergunto: o que é que Jesus faz sempre que as pessoas se tornam tardias para entender alguma coisa? O que ele faz? Ele desenha, não é? Ele desenha. Como é que ele desenha? Bom, ele pode ilustrar com um sinal, ou com uma parábola, uma comparação, outra figura de linguagem, e nesse caso ele vai realizar um grande sinal. E nós vemos aí os versos 22 a 26, acompanhe comigo. Diz assim: então chegaram a Betsaida e ali trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele.
E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. É interessante a gente perceber, né, que há uma clara conexão entre o versículo-chave aqui no nosso texto e também no contexto, para a gente conseguir compreender isso claramente. Veja o que diz o versículo 32 do capítulo 7. Diz aí, olha: então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. O versículo 22 que a gente acabou de ler diz: então trouxeram um cego e lhe pediram a Jesus que tocasse nele. Ou seja, se nós olharmos para o verso 18, o que Jesus está dizendo? Vocês são cegos? Têm olhos e não veem? Vocês são surdos? Têm ouvidos e não ouvem? E o verbo 18, que quando Jesus pergunta, vocês não se lembram? O verbo lembrar foi posto aqui de modo evidentemente proposital, porque ele tem um sentido mais abrangente que simplesmente buscar na memória uma lembrança. Ele significa entender alguma coisa e agir de acordo com esse entendimento. Ou seja, é você entender algo e fazer dali para frente diferente do que você tem feito, porque você entendeu aquilo. E essa é a razão de eles terem sido repreendidos. Eles já deveriam estar agindo como quem entende quem é Jesus, mas isso não está acontecendo. E a surdez do primeiro caso e a cegueira do segundo caso ilustram a condição espiritual dos judeus em geral e dos próprios discípulos. Como nós dissemos, irmãos, há pouco, o fato é que o homem nasce espiritualmente cego e surdo para as coisas de Deus. E ele vai morrer assim, a menos que o próprio Deus lhe abra os olhos e os ouvidos do entendimento. É por isso que nós não podemos converter as pessoas, não temos esse poder. O que nós podemos fazer é pregar para elas e pedir a Cristo que abra os olhos e os ouvidos espirituais dessas pessoas, para que elas possam entender quem é Jesus. Essa é a nossa parte no processo. Então, as curas operadas por Cristo, elas ressaltam que o Pai deu a Ele essa missão de restaurar a vista aos cegos e desobstruir os ouvidos dos surdos. E eis aí a importância dos sinais. Eles testificam o fato de Jesus ser o Messias verdadeiro. Não é? Quando Isaías anuncia lá atrás o tempo da felicidade futura de Sião, fazendo alusão ao domínio do Messias, ele traz a seguinte mensagem no capítulo 35, versículo 5. Ele diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Louvado seja Deus! É extraordinário quando Cristo opera um milagre e a gente pode testemunhar, não é verdade? Eu já tive a oportunidade de testemunhar alguns milagres, coisas instantâneas, outras com um pouco de tempo, mas é sempre surpreendente e maravilhoso. Mas, irmãos, o maior milagre que Deus pode operar nas nossas vidas é quando Ele tira a cegueira e a surdez da nossa alma, da nossa mente, do nosso entendimento, e nós podemos começar a enxergar as coisas como elas são de fato. Então, o que Jesus está realizando aqui são milagres ilustrativos, e eles querem mostrar que somente indo a Cristo é que o homem pode adquirir a capacidade de enxergar espiritualmente, tanto quanto fisicamente. O texto não nos dá nenhuma pista do porquê Jesus usa saliva em ambos os casos, né? Alguns comentaristas dizem que isso era habitual entre as pessoas que trabalhavam com essa questão de orar pela cura e tudo mais, mas a Bíblia mesmo não nos assegura nada em relação a isso. No caso da cura do cego, há um detalhe intrigante, que é a cura em 2 estágios. A julgar pelo que nós temos considerado aqui, é possível que isso signifique pelo menos 2 coisas. A primeira é a visão limitada dos fariseus e mestres da lei em relação a Cristo. Eles poderiam ser aqueles que enxergam homens como árvores,
Ou seja, eles não conseguem ter uma visão nítida de quem é Jesus, embora eles tenham conhecimento parcial da lei, né? E para que eles vejam claramente, eles precisam ir a Cristo, mas eles não querem ir a Cristo. Jesus vai dizer isso de um modo relativamente semelhante, não exatamente as mesmas palavras, mas ele diz algo parecido quando ele afirma, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, se não me falha a memória, então Jesus diz: vocês buscam, examinam as Escrituras, porque julgam que nelas vocês terão a vida eterna, mas, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, o conhecimento que vocês têm sobre o caminho da vida eterna é limitado, é parcial, mas o verdadeiro caminho está aqui diante de vocês. Agora, em segundo lugar, também pode ilustrar a visão limitada dos próprios discípulos, e isso é o mais provável, né? De acordo com um comentarista chamado Robert Guedes, os olhos dos discípulos começariam a ser abertos logo à frente, aí no capítulo 8, 27 a 30, onde Jesus pergunta para os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E depois ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá em Mateus, o evangelista afirma que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas o Pai que está nos céus. Mas esse entendimento também seria ainda mais esclarecido no Monte da Transfiguração, a partir do capítulo 9 de Marcos, quando Jesus vai ser transfigurado diante dos olhos deles, junto com Moisés e Elias. E culminaria na ressurreição de Jesus, pois no verso 9, do capítulo 9 aqui, Jesus diz a eles que eles não comentem nada disso com ninguém até que ele ressuscite. Agora, de toda forma, tudo em nosso texto aponta para um processo. E aqui eu já estou caminhando para encerrar a nossa reflexão. O processo pelo qual nós também temos que passar, irmãos. No qual os nossos olhos serão abertos de uma forma gradativa, até que nós saibamos responder à pergunta: quem é Jesus? Se alguém perguntar para você quem é Jesus, o que você responderá? Como você responderá? O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados a dar a quem pedir a razão da nossa fé. Ou seja, nós precisamos saber explicar minimamente por que nós cremos, em que nós cremos, com base em quê, não é? Por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Porque somente através de Jesus nós podemos ter a certeza de uma vida de felicidade eterna. Por que devemos nos achegar a Cristo e nos render ao seu senhorio e governo em nossas vidas? O fato é que há muitos riscos envolvidos aqui, irmãos. E a minha pergunta para você nessa noite, na verdade, as minhas perguntas são: você é capaz de identificar em si mesmo a cegueira espiritual em relação a Cristo? Em relação à sua palavra, em relação à sua pessoa? Se a resposta é sim, aí vai outra pergunta: isso te incomoda, te preocupa? Você faz planos de progredir na sua fé? Você está tentando se organizar para avançar no teu conhecimento de Cristo? Você tem o objetivo de buscar um curso, de aprender mais sobre isso? Você pretende se matricular no CCB ou em outro curso aqui que a gente oferece na igreja para aprimorar o teu conhecimento de Deus, de Cristo, da sua palavra? Isso é algo que está no teu radar, na tua agenda para esse ano? Você fez planos de chegar ao final desse ano tendo um conhecimento mais exato de quem é Jesus? O quanto você tem se preocupado com o seu progresso espiritual ou com a falta dele? Irmãos, um dos filmes da série Senhor dos Anéis tem um episódio em que mostra o trabalho árduo dos anões, que vão cavando, e eles escavam tão fundo, que eles despertam um monstro terrível, que depois vai ser uma pedra de tropeço na vida deles.
no propósito de completar a missão, de destruir o anel. Né? Bom, quem lê entenda, né? Quem não assistiu, paciência, mas, enfim. E eu estava pensando sobre isso essa semana, irmãos. Nós também, às vezes, nos enfronhamos tanto nessa vida, com as preocupações que nos sobrevêm com esse mundo, e nós mergulhamos tanto de cabeça neste mundo, nas coisas deste mundo, que nós acabamos despertando dentro de nós mesmos coisas terríveis, pensamentos de medo, de pânico, de terror, de incredulidade, falta de confiança em Deus, falta de esperança. Olhamos para o futuro, temendo mais o que podemos sofrer nessa vida, do que temendo perder o nosso acesso à vida eterna que nós temos assegurada pela palavra de Deus. Despertamos desejos sombrios no nosso coração, desejos de vingança, de violência, de tentar resolver as coisas com o nosso próprio punho, com a nossa própria capacidade, a nossa força humana. Mas isso não é solução, irmãos. A nossa solução é confiar em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ainda que essa carne e este sangue seja de pessoas que no nosso julgamento mereciam o pior. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra principados, contra potestades. E por que Paulo está falando isso? Porque a carne e sangue tem um tempo de validade, tudo vai passar. Mas potestades e principados são eventos espirituais, são realidades espirituais que podem muito bem nos afastar do caminho que nós estamos seguindo. Então, eu quero dizer para você nessa noite, você e eu, todos nós, precisamos ir a Cristo de novo, até adquirirmos uma visão espiritual correta da realidade. Assim como aquele homem precisou ir 2 vezes a Cristo até que ele pudesse enxergar claramente todas as coisas, nós precisamos ir a Cristo todo dia, todo o tempo, toda hora. Nós estamos vivendo dias muito sombrios nesse mundo, irmãos, e a tendência para os próximos anos é que isso se aprofunde ainda mais. A palavra de Deus previu esse tempo, e ele é um tempo que tende a ser tão terrível, que Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se Jesus disse isso é porque deve ser algo realmente tremendo, né? E eu digo para você, como nós vamos sobreviver a esses dias? Se nós não procurarmos este caminho de progresso na nossa relação com Cristo, se nós não enchermos a nossa cabeça mais com as coisas do alto do que com as coisas desta vida, se o nosso pensamento não estiver mais cheio de valores celestiais, ao invés dos valores deste mundo breve, passageiro, provisório. Então, é possível estar perto de Jesus sem conseguir entender quem Ele realmente é? É possível, e nós estamos vendo aqui que é. Será que Jesus tem sido visto por mim, por você, como Ele é? Ou não? Será que nós estamos vendo de uma forma ainda imperfeita? Os nossos olhos estão vendo homens como árvores? Porque os males provocados pela cegueira e pela surdez espirituais são profundos. As implicações são tremendas, né? Em primeiro lugar, porque a falta de visão espiritual, e aqui já a título de aplicação, nos submete ao risco de praticar religião sem Cristo. Hoje pela manhã, nós vimos que isso é perfeitamente possível, praticar religião sem Cristo, mesmo que seja em nome de Cristo, né? Também pode nos levar à estreiteza de propósitos com Cristo, como aquelas multidões que só queriam um curandeiro, alguém que solucionasse os seus problemas imediatos. Meus irmãos, Jesus veio a este mundo para nos dar muito mais do que pão, casa, comida, felicidade nessa vida. Jesus veio a este mundo para nos dar muito mais do que um bom casamento, do que uma família alegre e feliz. Tudo isso é maravilhoso. Nós devemos pedir a Cristo essas coisas que nós precisamos para esta vida, mas não devemos permitir que esse seja o nosso grande alvo e a nossa grande meta na nossa relação com Cristo. Nós temos que ir além dessas coisas, irmãos.
Porque se o nosso objetivo estiver limitado a tudo isso, o nosso pensamento ainda está muito pequeno. Nós ainda estamos com falta de ambição. Ambição por coisas que realmente valem a pena ser buscadas. E sabe o que é pior? O pior é que isso pode nos levar a desprezar Jesus. E nós fazemos isso sem perceber. Sem perceber. Hoje pela manhã, na reunião de membros, nós falamos a respeito de muitas formas pelas quais nós podemos desprezar a Jesus, mas nós fazemos isso sem perceber. E qual é a consequência de tudo isso? Bem, a consequência é simples. Quem não identifica o Messias e não se identifica com ele, também não será reconhecido diante do Pai por ele, no dia final. No versículo 38, e aqui eu concluo, ele diz assim: pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Que palavra aterradora, né, irmãos? Quem se envergonhar de mim nesta geração adúltera e pecadora, o que Jesus está dizendo? Está dizendo, gente, quem for capaz de se envergonhar de mim neste mundo do qual nós deveríamos nos envergonhar, eu também me envergonharei dele quando vier na glória celestial do meu Pai com os santos anjos. Ou seja, Jesus disse, no dia do acerto de contas, eu vou me envergonhar deles também. Isso, irmãos, não é vingança. Isso é a prática da mais pura justiça daquilo que Deus estabeleceu neste mundo como julgamento. O Filho de Deus foi colocado no cerne da realidade humana. O Filho de Deus dividiu a história humana em antes e depois, não apenas no calendário, a ser e descer, não. Ele dividiu no sentido de que quem não se ajunta com Cristo, espalha, e quem espalha não será reconhecido por ele no final. Então o julgamento acontece aqui agora, como nós falamos esses dias. Nesse momento aqui, o julgamento está sendo feito. Se eu me rendo à palavra de Cristo, se eu rendo a minha vida a Jesus, se eu entrego a minha vida a Ele, se eu busco esse crescimento, esse progresso espiritual como uma meta constante, como uma prioridade na minha vida, então o julgamento está estabelecendo para mim uma vida de alegria, de felicidade eterna na presença de Deus. Mas se eu desprezo o próprio Cristo, a própria encarnação de Cristo, a obra que Ele realizou neste mundo, também me julgará. E já estou sendo julgado. Percebe? Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, que Ele nos dê visão espiritual, percepção espiritual de quem Ele é para nós, do que significa ser um servo de Cristo, estar diante dEle, tê-lo diante de nós, para que nós também não sejamos reprovados nas provas que Cristo permite e que Ele produz nas nossas vidas neste mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Curva sua cabeça. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano,
pudermos dizer, ansioso espera a tua volta, Senhor. Glória a Deus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, Contigo estaremos. contigo estaremos Para sempre. para sempre. Aleluia. Maranata. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Senhor, ó Senhor, renova em nossos corações esse desejo ardente pela tua volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor, ao lugar, ó Deus, onde nós podemos, ó Deus, ter como grande inquietação da nossa alma não ganhar este mundo e perder a nossa alma, mas, ó Deus, perder este mundo se for necessário, para que a nossa alma seja salva, para que a nossa vida gloriosa na tua presença esteja garantida, Senhor, não apenas, ó Deus, por ti na tua palavra, mas que esta segurança esteja presente nos nossos corações, que não haja dúvida na nossa alma quanto ao nosso destino eterno, Senhor, que nós tenhamos esta certeza bem firmada no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Mas sabemos, Senhor, que para que isso aconteça, nós precisamos, ó Deus, buscar uma vida de maior intimidade contigo, Senhor. Ó Deus, uma vida cuja maior preocupação não seja garantir o futuro dos nossos filhos nessa vida, mas garantir que eles jamais se afastem do teu caminho, garantir que eles jamais abandonem a tua presença, garantir que as suas vidas sejam cheias da tua presença, do teu Espírito, Senhor, garantir que o nosso testemunho assegure a eles, ó Pai, um modelo, um padrão a ser seguido, de tal maneira que eles possam passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, ó Deus, a herança de um coração quebrantado, de uma vida dedicada a Ti, Senhor. Ó Pai, que nós nos preocupemos sim em dar o pão, o sustento e o melhor para a nossa família, mas que nós, como homens, como sacerdotes do nosso lar, tenhamos este compromisso de sermos intercessores fiéis, ó Deus, que oram pela sua família, que oram pelos seus filhos, pelas suas esposas, cada um de nós, para que nós tenhamos um lar, ó Deus, onde o Teu Espírito esteja presente, onde as pessoas ao chegarem possam dar testemunho e dizer: eu sinto que Deus está presente neste lugar.
mulheres de oração, Senhor, que intercedam pelos seus maridos, que os ajudem a se tornarem homens cheios do Espírito Santo, ó Pai, de uma paixão ardente pelo Senhor, de um desejo profundo e sincero de te servir com as suas vidas, dando o melhor para ti, Senhor. Ó Deus, que o nosso grande trabalho e esforço nessa vida não seja para juntar riquezas neste mundo, porque o ladrão pode roubar, a traça pode roer, ó Deus, o governo pode tomar, nós podemos perder, tudo pode ser perdido nessa vida, mas que nós possamos trabalhar arduamente para juntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, ó Deus, e ninguém pode tomar de nós. Ó Senhor, abre os olhos do nosso coração, abre os olhos da nossa alma, Senhor, para que a nossa falta de ambição seja curada e nós não ambicionemos apenas as coisas pequenas e passageiras dessa vida, Senhor, mas possamos ter ambição pelas riquezas espirituais que Cristo tem revelado na sua palavra e que nós temos deixado perder, enquanto perdemos tempo, Senhor, com coisas tão pequenas, Pai, tão insignificantes. Ó Senhor, perdoa o nosso pecado de negligência, perdoa, Senhor, a nossa falta de dedicação, a vida devocional intensa e constante, Pai amado, ao comprometimento com a santificação das nossas vidas, com a consagração dos nossos corações e mentes na Tua presença, Senhor, de tal maneira que o nosso coração e a nossa mente estejam tão cheios de Ti, que não haja espaço para coisas medíocres, pequenas e mesquinhas. Ó Senhor, ajuda-nos, para que nós sejamos usados como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, para curar enfermos, expulsar demônios, falar em outras línguas. Ó Deus, mas acima de tudo, Pai amado, levar pessoas à transformação da alma, à mudança de mente e coração, Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento, Pai querido, nas Tuas mãos, para fazer a diferença nesse mundo tão escuro no qual nós estamos vivendo, Pai amado. Ó Deus, não há esperança para este mundo na política, não há esperança neste mundo, Senhor, para as soluções humanas, não há esperança neste mundo para as convenções de paz. A igreja, Senhor, é a única alternativa para este mundo. A igreja é a única instituição que tem uma mensagem de salvação para este mundo, Pai amado. E nós estamos calados, Senhor, a nossa boca está fechada, não falamos mais de Jesus. Ó Senhor, desperta-nos, ó Pai, tira-nos desse sono da morte, esse sono que tem nos levado a nos conformarmos com este século, ao invés de procurarmos a transformação da nossa mente, Pai querido. Ó Senhor, tira-nos deste lugar e leva-nos, ó Deus, para os altos montes, para que nós possamos andar com os pés como os de corça nos lugares altos, onde Cristo nos espera, para vivermos uma vida de intensa verdade, sinceridade, cheia de significado, Senhor, de frutos do Espírito, de coisas do alto, onde Ele habita e onde nós também vamos habitar com Ele eternamente na Sua presença. Ó Senhor, ajuda-nos, liberta-nos, Senhor, de todas as cadeias, as amarras, as algemas que nos prendem, que ao longo desta semana nós possamos perceber mudanças em nossas vidas, Pai, e que tudo isso redunde para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus.